Olá pessoal, boa noite, aqui é o Zé, né? Estamos aqui hoje para mais um vídeo no nosso canal de Almas Cebosas Amigas da Luz. Aqui hoje estamos entrevistando duas grandes amigas, a Fernanda e a Rita. Elas são sócias fundadoras do nosso grupo de WhatsApp, né, de Almas Cebosas Amigas da Luz. A gente se conheceu através desse grupo de WhatsApp. E de lá para cá fizemos essa amizade, né? Não só elas, mas com algumas outras pessoas que estão no grupo, né? A gente se encontrando fisicamente ou por vezes só remotamente através do WhatsApp e de videoconferências que a gente faz também, né? E hoje eu chamei elas, na realidade eu queria chamar um grupo maior, mas eu vou fazer por partes, né? Entrevistar algumas pessoas que já participaram no caso de tratamento de apometria. Elas perguntaram para mim, né, onde que poderia ser feito o tratamento de apometria. Eu indiquei então algumas casas onde eu trabalho. Elas foram em algumas casas diferentes e algumas casas iguais, né, no mesmo local. Então eu pedi para elas compartilharem com todos, né, no caso desse vídeo, as suas experiências, né, passando por esses tratamentos e o que elas acharam de bom, de ruim, né, o que foi legal, o que não foi, e que isso servisse de certa forma de dica, né, e sugestão para que outras pessoas que pensem em fazer, né, tenham uma noção do que é, e assim tendo também a referência de que cada lugar, em cada época, cada um vai ter suas próprias experiências, né, suas próprias circunstâncias. Mas talvez como uma referência, né, um indicador do que esperar. Então, gostaria de começar, né, sem mais embromação, perguntando para vocês, né, o que levou vocês a querer passar por um tratamento na apometria, né, um tratamento espiritual, né, numa casa de apometria. Então, vocês querem tirar para o ímpar quem começa? A fé. Bom, a primeira vez que eu recebi um atendimento de apometria foi durante a pandemia, então acabou sendo online. Uma amiga que mora em outro país, ela é apômetra ou apometrista? Apômetra. Eu estava precisando de atendimento na época, como outras pessoas que também enfrentaram dificuldades ou descobriram um pouco melhor o mundo espiritual durante a pandemia. E ali ela acabou verificando algumas coisas de vidas passadas para serem tratadas, porque elas estavam reverberando ali naquele meu momento de vida em 2020. E um tempo depois que a pandemia tinha terminado, eu acabei conhecendo o Zé, conforme ele contou, Zé, Rita, e fui para um atendimento presencial. Eu sinceramente estava esperando que fosse ser bem diferente, que assim, casas espíritas, e claro, é outro tipo de atendimento, muitas vezes você vai lá, escreve o que é que você está passando e você espera em uma sala ou então com as outras pessoas, eles fazem todo o tratamento espiritual e só pedem para você voltar, rezar e etc. E no caso da apometria foi bem diferente nesses locais que eu fui presencialmente. Você entra na sala depois de ter escrito um papelzinho, né, que seria uma anamnese para relatar o que está acontecendo. E eles podem, conforme o que os médios forem intuídos ali pela equipe espiritual que está junto, tratar exatamente aquelas coisas que você deixou escrito, ou até eles verem que são outras necessidades a serem tratadas. Ela fala bonito, né?
Então, eu sou a Rita e eu conheci o Zé também através do WhatsApp. E logo no início a gente fazia encontros e a gente ia lá no Parque da Aclimação, onde o Saulo tinha vindo para São Paulo e feito um encontro. Então a gente sempre ia para lá, ia conhecendo mais pessoas que faziam parte desse grupo de WhatsApp. E cada uma delas, assim, são muito especiais na minha vida. E um dia, no meio, assim, de uma conversa, o Zé falou sobre a apometria e eu me interessei. E aí ele me deu o endereço e eu fui. E eu fui na AFA, Apometria Francisco de Assis, que é na rua Sacadura Cabral, na Lapa, aqui em São Paulo. É pertinho de casa, de onde eu moro. Bom, e aí eu fui, também passei teve um passe antes, e aí a gente também escreveu sobre qual era o problema que estava levando lá. Eu coloquei, e aí eu fui atendida, acho que tinha o quê? Umas 10 pessoas nos dias que eu fui para ser atendida. E assim, no primeiro dia eu fiquei muito... como eu não tenho vidência, nada, eu tenho intuições muito fortes, né, essas mediunidades mais que as pessoas ostensivas eu não tenho. E daí o que acontece é que eu saí de lá sem entender muito bem o que tinha acontecido. E eu perguntei, porque nesse dia o Zé estava lá atendendo também, ajudando o pessoal, ele é apômetra, e aí ele me explicou. E ficou marcado para que eu voltasse daí 30 dias. E eu voltei. E foi muito interessante, porque na minha vida toda eu tinha um sério problema, né? Porque todas as vezes que eu estava com alguma amiga e a gente passava em algum lugar, ou sei lá, em frente à construção, sempre tinha gracinhas, assim, com a minha amiga. Mas eu sempre fui um ser invisível. Assim. Eu podia passar na frente da construção 20 vezes ao dia. Lógico que eu não fiz isso. Mas eu nunca alguém me olhou. Nunca. Eu sempre fui uma pessoa invisível. Okay. E aí, o que acontece é que nesse dia esteve ali alguém de outras vidas que conviveu comigo e que não facilitava o meu encontro com outras pessoas aqui nesse mundo, encontro afetivo. Estava bloqueando você isso. De ter encontro. Isso. Aí isso. Então a apometria serviu como um santo casamenteiro. Mas o que eu queria, acho que um pouco era você falar o que você esperava quando você foi na apometria, o que você estava buscando. Se era, não precisa entrar em detalhes, né? Sim. Mas assim, se era por causa de alguma dor física, né, alguma doença que você estava, sim. Ou se era alguma coisa mais psicológica, digamos, né, alguma restrição que você tinha que você gostaria de desbloquear ou vencer, né? Sim. Se era nesse sentido ou se era mais alguma coisa, digamos, ligada à doença física. Sim. Eu fui porque eu queria entender, né, o que estava acontecendo com a minha saúde, né, que eu tenho alguns problemas. Tá. Mas isso foi o que mais me chamou a atenção na apometria. Porque esse dia que aconteceu esse atendimento, eu saí de lá mexida e modificada. Alguma coisa aconteceu através de mim, ou para mim, ou no cosmos, eu não sei. O que eu sei é que depois disso, eu fui vista, né? Isso começaram a subir para você na rua? Começaram, não precisava mais fazer o teste de passar em frente às construções. Certo. E aí o que acontece é que isso foi
um item, né, que me chamou muita atenção e que me deixou realmente com mais certeza ainda desse mundo espiritual, né, porque realmente eu era uma pessoa que não era vista e que passei a ser vista. Então, assim, isso foi muito interessante. Aí houve uma terceira vez para que eu retornasse, fui atendida novamente, tive alta depois desse terceiro atendimento. E assim, foi muito, muito bom mesmo depois destes atendimentos, eu comecei a me sentir uma pessoa mais leve, né? Junto com isso, um senhor que eu não sei o nome, como se chama aquele senhor da... Não importa, é bom não citar nomes aqui. Tá certo. Ele indicou um livro para que eu lesse. E é um livro chamado Renovando Atitudes. Eu comprei esse livro, estou lendo e relendo, e porque a cada dia que se lê, parece que eu aprendo coisas diferentes da mesma coisa que está escrita, novas interpretações. Hamed. E é muito interessante porque eu também venho de Catanduva e o Hamed, né, ele é já Conterrâneo. lá de Catanduva. E eu conheço o Espírito Santo Neto, né? Conheço ele, trabalhei muitos anos em Catanduva num banco e ele sempre estava lá. Cliente. Era cliente lá do banco. Tá, e diz uma coisa, aquilo que você buscava, que levou você na apometria, que no caso eram problemas de saúde, isso foi resolvido parcialmente? Não teve mudança? Teve o que você realmente, que era a sua intenção original? Sim. Isso foi atendido em quantos por cento, digamos? Olha, não foi algo, se for pensar numa porcentagem, não foi uma porcentagem tão alta. Okay. Mas eu senti, ainda que pouco, uma modificação em mim. Tá. Como se eu também estivesse fazendo interpretações novas. Parece que renovou a minha maneira de interpretar as coisas e o mundo. Isso foi muito interessante também, que começou a acontecer. Tá. Foi isso. Queria perguntar a você, Fernanda, se você também, o que você buscava no primeiro tratamento na casa em si, se era problema de saúde física ou se era alguma coisa psicológica que você estava tentando resolver, e quantos por cento, digamos que nesse primeiro tratamento você acha que resolveu, digamos? O primeiro tratamento foi mais ligado ao suicídio. Eu sou uma pessoa que tentou várias vezes seguir por isso, ainda bem que não deu certo. Já em outro momento de atendimento foi mais voltado à parte da saúde, que já tem alguns anos que eu fiquei bastante adoecida com miomas e endometriose, e o tratamento feito especificamente para isso ali na apometria me ajudou tanto de uma forma tão surpreendente que quem chegar a ver o vídeo e conhece alguém que tenha mioma ou passa por isso sabe que o fluxo é muito grande. E as cólicas são terríveis, são cólicas para você chegar a parar no hospital. Desde que eu fiz um tratamento ali na apometria voltado para isso, eu não precisei mais tomar remédio na veia, né, endovenoso, e meu fluxo finalmente normalizou. Então, eu indicaria bastante para a pessoa não, claro, continuar o tratamento médico, mas também ir para essa outra parte que complementa o tratamento médico, que é a apometria. Tá, joia. Bom, vocês duas, depois dessa primeira fase, digamos, né, de tratamento da apometria numa casa, vocês começaram mais recentemente, que acho que esses dois tratamentos foram no ano passado, né, no final do ano passado. E aí esse ano vocês foram em outra casa, né? E aí, então, eu gostaria de perguntar a mesma coisa, basicamente, né? Então, Rita, quando você, esse ano, né, resolveu ir na apometria novamente, né, ir em outra casa, o que você buscava, né? E o que você sentiu e recebeu
E você ainda está tratando, na realidade, né? Sim. Então, qual é primeiro, vai o seu objetivo, né, nesse ano, né, de buscar outra casa, e seu tratamento era mais uma vez físico, né, de alguma doença, ou se era mais alguma coisa, digamos, psicológica Tá certo. entendeu? Esse ano eu achei que seria muito bom conhecer o Arcas Ramatiz, e antes de fazer a reserva lá pela internet, no site eu assisti bastante vídeos pelo YouTube com o Tony de lá, e eu achei também muito interessante. O José trabalha lá e me deu endereço, tudo bonitinho, e eu fui. Mas neste momento não era mais o mesmo que não foi a mesma queixa do anterior. Era o meu desejo era um desligamento energético com uma pessoa da família. E o trabalho começou a acontecer e o tipo de atendimento assim é bem diferente. Eu acho que cada lugar deve atender de um jeito. E eu tô indo, eles pedem sempre para voltar, daí um mês e tudo. Eu tô indo já tem uns 4 meses, eu 5 já. E o que eu tenho sentido é uma modificação interna em mim. Porque junto com esse desligamento energético, muita coisa precisa ser feita, muita coisa possivelmente eu tenho como ajuda espiritual, mas muita coisa parte de mim. Eu também tenho algumas tarefas assim para fazer. E como eu acredito que sejam coisas de algumas vidas, então tem sido difícil, sabe? Mas a cada dia assim que passa, eu tenho convicção de que isso eu vou conseguir. Além de que durante a semana eles vêm, né, uma equipe de assistência espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, mais algumas orações e pedidos de bênção, né, eu posso fazer isso, de Jesus, para que eu consiga, junto, né, com eles, ter essa força de conseguir neutralizar essa ligação energética muito negativa, né, que eu acho que é negativa nessa minha vida. E eu tenho conseguido. Eu não sei até quando que eu vou ser atendida, não tenho ideia, né, de tempo, porque no outro lugar que eu fui só 3 meses, e agora já ultrapassou assim 3 meses e eu continuo voltando. Mas eu fico, inclusive, ansiosa para que chegue assim a data e eu vá e tudo. Além de tarefas que a gente tem que fazer em casa rotineiramente, todos os dias. Então, é isso. E eu tenho gostado muito dos atendimentos de lá. E você, Fernando, que você foi buscar dessa vez? Foi no Arcas também, né? Isso, eu passei também pelo Arcas. Minha busca foi com relação a duas coisas. Outros locais onde eu ando passando, eles têm pedido para que eu passe a trabalhar mais a minha mediunidade, que está afetando a minha saúde física, e também passar a tratar as minhas vidas passadas, porque elas têm reverberado, né, têm impactado as pessoas com quem eu convivo atualmente, porque elas, mesmo sem, às vezes, ouvirem a minha voz, elas têm um impacto muito negativo de não se sentirem bem perto de mim, e tem sido explicado e tratado que são justamente esses momentos lá atrás que essas pessoas não tinham noção, nem eu até por pouco tempo, que elas sentem, e isso faz com que
dificulte as minhas relações de amizade e outras coisas com as pessoas. Esse Então, diagnóstico assim, você não teve na apometria, você teve visitando outras casas espiritualistas, digamos, outras pessoas, médiums. Parte isso e reforçado na apometria, E foi por isso está reforçado isso sendo também. tratado também. Tá certo. Mas aí você foi basicamente ver essas vidas passadas e também problemas de saúde que você ainda tem alguns recorrentes, correto? Isso. Tá, isso você começou recentemente, né? Ainda está em processo. Isso. Eu achei bem bacana que assim, cada casa adota uma forma de atendimento. Umas utilizam assim, mais elementos ligados ao kardecismo, outras utilizam mais ligados ao universalismo ou mais ligado à Umbanda. Então você tem alguns toques que te ajudam ali naquele atendimento e conforme o que a pessoa tá precisando. Por exemplo, num outro atendimento teve um pouco de fraternidade branca, tanto que acabou sendo usado a chama violeta de Saint Germain, por exemplo. Então, Em outros lugares já foi um preto velho ou um Exu. sim. E outros já foram mais, como você está falando, Bezerra de Menezes, né? E uma coisa mais cadência. Isso. Etc. Bom, agora eu queria perguntar, Rita, o que você sentia na hora que estava sendo tratado, né? Se você sentia alguma coisa, não sentia nada, e também em relação a enquanto você estava lá sentada, né? Em alguns lugares você escutava alguma coisa, né? Alguns lugares você não escuta. Se você teve feedback, digamos, né? O retorno do que estava acontecendo, né? Enquanto você estava lá, de olhos fechados, né? O que está rolando? Né? Sim, eu nunca tive feedback, mas eu tenho curiosidade, porque o que acontece comigo é que no momento que eu estou sendo atendida, eu vejo cores, eu fico sempre de olhos fechados e eu vejo cores e uma cor passa para outra como se estivesse dançando, assim. Aí vem uma, depois a outra, às vezes elas se juntam. Mas eu também sinto que alguma coisa em mim, fisicamente, eu sinto uma modificação. É como se eu ficasse mais leve. Pensando nesse momento, por exemplo, é como se eu chegasse sem faxina e saísse de lá com a faxina feita em mim, sabe? É essa a impressão que eu tenho. Mas eu também sinto que há alguma coisa assim no ar que às vezes toma conta, sabe? Na hora do tratamento. Tem uma coisa no ar assim que me modifica. Mas eu não sei explicar, não tenho conhecimento, nunca ninguém me explicou nada. Quem sabe, Zé? Quem sabe? Você explica hoje. Segredo. O segredo. E você, Fernanda? Você sente o que quando tá na... Eu sinto muito fisicamente o tratamento, como eu já passei por algumas cirurgias, então eu tenho assim uma certa Cirurgias físicas noção ou de espirituais? cirurgias físicas. Então, tem momentos ali durante a apometria que está acontecendo o tratamento ou mesmo cirurgias espirituais com o corpo desdobrado, né, sem ser um médium ali te tocando nem nada do tipo, onde eu sinto fisicamente o que está sendo tirado, o formato, a cor, eu vejo direitinho aqui pelo chakra frontal. E às vezes eu chego a passar mal fisicamente e em momentos que não tem isso eu me sinto como se eu tivesse entrado em um barco, alguma coisa do tipo, e que tá balançando muito, parece que eu vou cair da cadeira de tanto que balança. Tá certo. Bom, a princípio, eu gostaria de abrir agora para vocês então me perguntarem, né? O que que vocês têm, né? Você estava perguntando, né?
que o médium está fazendo enquanto vocês estão lá, né, de olhos fechados, né? Sim, sim. Mas vocês escutam alguma coisa, mas às vezes tem um cochicho, né, dentre os médios, né, que ficam só ali. Sim, eu ouço pessoas tossindo, né? Não exatamente ali comigo, mas em torno, lá no Arcas Ramatiz, eu ouço muita gente tossindo. Eu queria saber o que é isso. Normalmente, quando tem energias muito densas, né, a tendência é o médium tossir para colocar isso para fora, né? Então, principalmente médiums de incorporação, que estão recebendo entidades densas, quando essa entidade está, digamos assim, se desconectando, ou assim que ela chega, assim que ela, digamos assim, acopla no médium, o médium pode ter uma reação de tossir por causa da densidade que ele está pegando. E depois que a entidade, digamos, descola, né, aí ele também tosse normalmente bastante para soltar aquelas energias que estão impregnadas, digamos, no médium, né? Então a tosse, né, no médium de incorporação é bastante comum, né, para essa questão de energética, de energia densa. Você tem alguma pergunta? Sim. O estalar de dedos, qual que é a função dele? Porque tem horas que são só estalados os dedos, tem hora que é instalado e vai contando uma numeração, ou é falado algumas palavras em grego, como se estivesse também fazendo uma contação. Então, uma das bases da apometria, né, é o magnetismo, né? Então você, no caso os médiums, estarem jogando a sua energia, a sua vontade, né, o seu magnetismo, o seu poder mental, sobre as entidades, né, e sobre o próprio atendido. No caso, pode ser um ou outro, né? Então, o estalar de dedos é para focar esse pulso energético que você está jogando, não só o seu, mas de todos os médios que estão na roda, para naquele instante você estar comandando pulsos energéticos para o tratamento, para você realizar ou construir energeticamente aquilo que você quer, né? Então, normalmente são pulsos que são 3 ou 4 ou 7, pode ir até 12, 21, né? Normalmente são os números cabalísticos aí, né? Mas normalmente são 3, 5, 7 pulsos para se direcionar esse magnetismo, essa energia. Não é absolutamente necessário, e tem médios ou coordenadores que não usam, só usam o poder mental. Só que é mais difícil um grupo estar sintonizado, né, naquele momento, né? É igual na hora de empurrar o carro, 1, 2, 3 já, né? Então, quando a gente faz essa sintonia com o estalar de dedos e contando os números, para todos sintonizarem ao mesmo tempo, esse direcionamento de energia. Quando se fazem figuras geométricas, né, e é bastante usado a pirâmide como uma forma de contenção de energia, né? Então, pirâmides são robustas. E aí se utiliza normalmente a contagem nas letras gregas alfa, beta, gama, delta e epsilon para construir mentalmente essa pirâmide. E aí então, dentro dessa pirâmide, se colocarem energias que a gente não quer que fiquem soltas. Então essas energias podem ser objetos astrais, digamos assim, que estão magnetizados e que a gente quer encapsular eles e enviar isso para algum lugar distante, né? Ou mesmo entidades que possam estar bravas, digamos assim, ou que não querem conversar, e aí então colocar elas dentro dessa pirâmide, e aí se trata essas entidades dentro da pirâmide, se dá água, comida, tudo isso astralmente, né? Recompõe-se a forma deles,
se alivia a dor, e aí então se encaminha essas entidades para o hospital, né? E isso é feito então em campos de contenção, que normalmente são as pirâmides, e aí do alfabeto aqui. As redes, quando falam dela, eu penso naquelas redes de peixe. Isso. Essas redes magnéticas são nesse sentido também? Isso, então a gente faz normalmente uma limpeza na residência da pessoa, né? Ou pode ser no local de trabalho, no carro, alguma coisa assim, mas normalmente na residência. E aí então a primeira coisa que normalmente se faz é passar uma rede magnética para recolher as entidades que estejam lá que não eram para estar, né? Então, recolhendo essas entidades com essa rede magnética em todos os locais, e aí então colocar elas dentro dessa pirâmide, e aí então para ser tratadas e encaminhadas. Então esse é normalmente o procedimento básico. Também se faz, né, no caso dos tratamentos de vidas passadas nossas, né, aos quais a gente normalmente não revela, né, para as pessoas o que está sendo tratado, para não criar traumas. Então, quem já fez regressão ou hipnose, né, para ver vidas passadas, provavelmente já viu que em vidas passadas não fez coisas boas, né? Já não foi São Francisco de Assis, né? Não foi um santo nem profeta, foi pessoas normais que fazem guerra, né? Que cometem assassinatos, que fazem um monte de coisa. Então isso normalmente não se revela para quem está sendo tratado, porque isso pode gerar mais traumas, né? Então o próprio fundador da TVP, né, Terapia de Vidas Passadas, ele depois falou que era melhor não fazer com a pessoa sabendo que podia gerar mais traumas, né? Então por isso que não se fala. Mas esse também é comandado por pulsos magnéticos, né? Se estala os dedos e se vai fazendo essa regressão, né? No histórico, digamos, né? Até chegar a um ponto onde tem alguma vida que criou algum trauma na pessoa e que então esse estímulo de memória do passado ainda pode estar reverberando agora e criando um problema ou de saúde física ou de psicológica, né? Então costuma também entrar o registro acástico nisso, ou na apometria ele não então, é algo indiferente? o que a gente entende, né, do registro acásticos, que os esotéricos, né, falam bastante, é um registro que todas as mentes, digamos, de todos os seres vão criando. Então a minha mente, a sua mente, cada um vai registrando, né, essa memória, e essa memória coletiva seria o registro acástico. Então cada um de nós tem a sua, né? Então a gente vai nesse individual de cada um, porque essa é que é a origem do seu problema, né? Então a gente tenta desconectar esse registro antigo que esteja causando algum impacto, e a gente faz a mesma coisa também na entidade, né? Então se tem, digamos assim, um encosto que está ali perturbando você porque você pisou no dedão dele há 500 anos atrás e o calo dele ainda está doendo, então a gente vai lá para mostrar que há 700 anos atrás ele que tinha pisado no seu calo, né? E por isso que teve um certo karma aí, e de lá para cá um vem pisando no calo do outro, né, todos esses séculos. Então a gente tenta desconectar essas memórias tanto do seu encosto como de você, para que nenhum dos dois tenha mais essa emoção de ter o dedão doendo, né, no seu calo. Tá certo? Certo. E eu gostaria assim de entender também por que em uma casa tem tantas pessoas, assim, tipo umas 10 pessoas para atender apenas alguém que está indo lá, o assistido. E por que em outros tem 3, 2? Então, isso depende basicamente da estrutura da casa, né, da quantidade de médiuns que tem e da quantidade de pessoas para atender que tem e do histórico, né, da capacitação dos médiuns. Então, vamos lá. Se você tem
muitos médiums, né? Vamos lá que você tem 10, 15 médiums. E às vezes só um ou dois que tem clarividência, às vezes só um ou dois que tem mediunidade psicofônica, de receber incorporação. E os outros são médios de sustentação, né? Então eles só estão doando energia, mas não tem ainda, às vezes, inexperiência, né? Não tem essa capacitação. E outros, você pode ter só 3, 4 médiums ali na roda, mas eles serem, um de clarividência, um de corporação, o outro de sustentação, né? E já tem, então, uma equipe básica formada, né? E se tiver experiência, já dão conta, né, de fazer isso. Mas isso normalmente é em função da demanda, né, de pessoas que estão procurando, né, e da quantidade de médios capacitados que você tem à disposição. E realmente da filosofia da casa, né, porque cada casa define, não, se tiver menos que 5 médios, a gente nem abre a sala, né, nem vai atender ninguém, né? Ou outros podem falar que com 2 a gente já atende, ou a gente precisa de 10 para atender, né? Então, cada casa pode ter a sua política de necessidade, mas basicamente precisaria ter alguém que tenha clarividência, que tenha intuição e mediunidade de incorporação, se a casa tiver isso. Tá certo. Eu acho que com isso a gente conseguiu conversar minimamente quais são as curiosidades, mas dar um pouco de resposta para quem está pensando em passar por esse tipo de tratamento, procurar na sua cidade, no seu estado, e qualquer coisa, o pessoal escreve aí nos comentários que a gente vê. É isso aí. Então, enfatizando, né, a gente acredita, a minha posição é que qualquer tratamento, seja físico ou espiritual, digamos mais uma vez, um médico, né, um psicólogo, existem milhões de médicos, milhões de psicólogos, existem milhões ou milhares de casas espíritas espiritualistas. Cada uma vai ter uma maneira, apesar de todo mundo ter feito faculdade, o que for, vai ter suas técnicas, sua maneira de agir, e cada um pode resolver ou não, né, ou você estar feliz ou não. Então, da mesma forma que você vai em médicos diferentes, dentistas e psicólogos diferentes, você também deve procurar, né, casas de tratamento diferentes para ver como que é feito, né, e se você se encaixa, se você sente bem no local e se realmente você sente que está sendo tratado e que está tendo o retorno daquilo que você precisa. Tá certo? Bom, obrigado, gente. Por hoje é só. E a gente volta outro dia para conversar mais. Obrigada. Um abraço. Tchau.